Olá, bem-vindo à nossa primeira aula do nosso discipulado nos Passos de Jesus. Eu quero fazer uma oração antes de qualquer coisa para nós iniciarmos esse tempo de discipulado. Vamos orar juntos? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por podermos ouvir a sua palavra, conhecermos mais do Senhor. Queremos seguir os seus passos, Jesus. Queremos seguir os seus passos aqui nessa terra. Pai, abençoa o nosso crescimento. Ó Pai, nós queremos aprender mais do Deus que nós amamos. Ó Pai, enquanto nós estamos aqui, que o Senhor possa repreender todo o mal. Ó Deus, e nenhuma coisa roube a nossa atenção. Que a nossa mente esteja completamente focada no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu quero te lembrar que esse tempo não tira a importância do templo, da igreja. Ok? Esse é um tempo de devocional, de crescimento, de discipulado, mas a igreja, a congregação, congregar faz parte do nosso crescimento espiritual e você precisa estar em todos os cultos e nos cultos que você aí puder, tá bom? Então nós vamos começar, pegue a sua Bíblia, pegue aí o seu caderno de anotações. Eu vou lembrar você que eu vou falar referências bíblicas, você dá um pause no vídeo, leia essas referências, solta o vídeo e a gente continua, tá bom? Mas aqui agora, o nosso primeiro tema, a natureza de Deus e os seus atributos. É certo que nós precisamos conhecer a Deus. É impossível nós sermos íntimos de alguém que a gente não conhece. Não sabe do que ele gosta, não sabe quem ele é, não sabe o que ele pensa. Então nós precisamos conhecer a pessoa que nós queremos ser íntimas. Então eu e você, a partir de hoje, o nosso desejo é sermos íntimos do Senhor. Afinal de contas, o que vai contar naquele grande dia é se nós o conhecemos ou não, e se Ele nos conhece ou não. Jesus disse, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Está lá em Mateus 24. Ele vai dizer isso para muita gente que trabalha, mas que não tem intimidade com Deus. Então, nós precisamos ter intimidade e também trabalhar. Como ter intimidade? Eu preciso conhecer. E esse tempo, esse primeiro tema aqui, nós vamos conhecer a natureza de Deus, quem Deus é e os atributos de Deus, como Deus é, o que Deus faz. Então, eu quero convidar você a prestar muita atenção, se desconectar de tudo e ficar muito focado. O texto base dessa primeira lição é João 4:24. Esse eu leio com você. João 4:24, que diz assim: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Então, a coisa mais importante que nós precisamos entender hoje é quem Deus é, para nós desenvolvermos essa intimidade com Ele. Então, hoje nós vamos conhecer mais e melhor, conhecer mais profundamente Deus. Eu sou o primeiro passo. Deus é infinito, eterno. Então a gente pode procurá-lo, conhecer a vida inteira e sempre vai ter mais para conhecê-lo. Isso é muito bom, que a gente nunca vai ficar enjoado. Então, a natureza de Deus, primeira coisa, Deus é Espírito. Deus não está limitado ao corpo físico como eu, como você. Você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque nós estamos presos ao físico, ao corpo físico. Ele não tem uma forma, não. Deus é Espírito. João 4:24, nós lemos, Deus é Espírito. Mas algo importante também, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Como assim uma pessoa? Uma pessoa na questão de atitudes. Deus sente. Deus sente tristeza quando alguém peca. Mas Deus sente alegria quando alguém faz o que é certo. Você sabe que a Bíblia vai dizer, a alegria do Senhor é a nossa força, é a sua força, a nossa força. Lá em Neemias 8:10. Então, quando eu deixo Deus alegre, eu sou fortalecido. Deixa eu te dizer uma coisa, nesse exato momento, Deus está alegre com você. Você parou tudo e está aqui dedicando o seu tempo para conhecê-lo. Deus está alegre, o céu está alegre. Sabe o que isso significa? Que você está sendo fortalecido. Você não sente, mas a sua força espiritual está aumentando, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus é uma pessoa.
que tem sentimentos, que tem vontades, que tem expressões de personalidade. Então, por isso, é muito importante nós entendermos e tratarmos Deus como uma pessoa, porque Ele é, ok? Mais uma característica aí da natureza de Deus. Deus é trino. Deus é um Deus trino. O que é isso? 3 pessoas que se manifestam: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós precisamos entender essa questão de uma forma muito espiritual e pela fé, porque Deus Pai se revelou no Antigo Testamento, Deus Filho, Jesus, se revelou nos Evangelhos, e Deus Espírito Santo se revelou a partir de Atos e até hoje. Foi Ele quem te convenceu aquele dia a levantar a sua mão e reconhecer Jesus. Foi Ele quem te convenceu que aquele lugar não era para você, que você precisava mudar de vida. É Ele quem te convence que você precisa crescer. É Ele quem está aí com você nesse exato momento e está aqui comigo. O Espírito Santo. Então Deus é trino na sua natureza. Agora, alguns atributos, qualidades de Deus, atributos naturais. Deus é, naturalmente Deus é onisciente. Por favor, abra sua Bíblia aí no Salmo 139. 139. Leia do versículo 1 ao versículo 6. Agora que você já leu Salmo 139, do 1 ao 6, você vai ver que Deus é onisciente. Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe quando você se deita, quando você se levanta. A palavra ainda não chegou na nossa boca e Deus já a conhece toda. Isso é onisciência. É um poder de saber de todas as coisas. Ah, mas por que então que eu preciso orar? A oração é para mim. A oração desenvolve fé em mim e movimenta o mundo espiritual. É como um pai que sabe que o filho quer, mas o que você quer? Fale para você aprender a falar. Como uma criança, às vezes, fala o que você quer. Não é ficar só apontando, não. Fale o que você quer. Aprenda a falar. Então, quando a Bíblia fala para a gente orar, é para a gente aprender a desenvolver um relacionamento com Ele. Apesar dele já saber tudo que a gente vai falar, mas nós estamos aprendendo a falar com Ele. A oração é para isso. Nós aprendemos a falar com Ele, temos intimidade com Ele. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Segundo atributo natural de Deus, Ele é onipotente. Olha só, onipotente. Mateus capítulo 19, versículo 26. Mateus 19, 26. Também Apocalipse 19, 6. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Deus pode fazer qualquer coisa que a gente possa imaginar. De curar uma dor de cabeça a ressuscitar um morto, como fez com Lázaro, já morto há 4 dias. Então não desanime se as coisas estiverem difíceis, porque Deus é onipotente. Ele pode tudo. Terceiro atributo natural de Deus, onipresença. Deus é onipresente. Salmos 139, do 7 ao 12. Salmo 139, do 7 ao 12. Olha o que diz aí. Ele está presente em todos os lugares que Ele quiser estar. Se subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu desço e coloco a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá o Senhor vai me encontrar. Não, escuta, não tem como se esconder de Deus. Uma pessoa ela pode se esconder dos pais, do marido, da esposa, do pastor, mas de Deus nunca. Então, sempre quando nós formos fazer qualquer coisa, seja ela boa, e espero que nunca, ruim, a gente nunca deve olhar para o lado para ver se tem alguém nos olhando. A gente sempre deve saber que Deus está nos vendo. Deus está te vendo, porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares que Ele quiser estar. Se Ele quiser ir, como já aconteceu com algumas pessoas, ir lá num baile e falar, ir lá dentro e falar com a pessoa, o seu lugar não é aqui. Ele vai lá, porque Ele é onipresente. Mas ao mesmo tempo Ele pode estar aí na sua casa e está
estar aqui comigo, estar na nossa igreja e abençoar a nossa vida e falar conosco. Isso é um atributo de Deus, onipresença. Mas Deus também é eterno, esse outro atributo eterno. O que é finito? Algo que tem começo e que tem fim. Infinito tem começo e não tem fim. Eterno não tem começo e não tem fim. Salmos 90, versículo 2 e versículo 4. Leia, por favor. Olha só. Deus não tem começo, Deus não tem fim. Ele sempre existiu. Para nós, para algumas pessoas, talvez isso seja muito difícil porque a nossa mente é limitada. A nossa mente, ela entende que tudo teve um começo. Poxa, tudo foi criado, tudo começou, tudo tem uma data de nascimento e algumas coisas uma data de validade. Como é que quem criou Deus? Não, Deus não foi criado, Deus sempre existiu. Deus é eterno. Isso é um conhecimento muito grandioso para nós entendermos de forma racional. Nós precisamos crer. Deus sempre existiu. O que ele estava fazendo? Então, ele estava na eternidade, sendo adorado por anjos. E aí ele nos criou para que nós pudéssemos unir a nossa voz de adoração aos anjos e gritar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra, a minha vida, sua casa está cheia da glória de Deus. Então Deus é eterno. Ele sempre existiu. Um outro atributo natural de Deus. Deus é imutável. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 17. Um outro versículo, Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 6. Deus é imutável, nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo Deus dos nossos pais, dos nossos avós, é o mesmo Deus nosso e será o mesmo Deus dos nossos filhos amanhã, a partir da nossa fé e convicção nele. Ele é o mesmo. Então, Deus que operou os milagres na Bíblia é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de amanhã, porque ele não muda. Como diz em Tiago, não há sombra de variação. Eu e você podemos mudar de acordo com as circunstâncias, de acordo com a época do mês, de acordo com a situação financeira, com o nosso humor. Nós podemos mudar de acordo com o clima, com as circunstâncias ao nosso redor, mas Deus não. Deus não muda. Deus é o mesmo sempre e isso deve confortar o nosso coração. Isso são atributos naturais. Deus é assim. Mas há os atributos morais de Deus, atributos morais diferentes, tá bom? Atributos naturais, quem Deus é de forma muito natural, atributos morais. São esses atributos morais que Deus criou eu e você como imagem e semelhança dele, ok? Vou falar sobre isso assim que eu falar sobre esses atributos. Atributos morais, a santidade, 1 Pedro 1,16, inclusive esse é o texto base da Igreja do Nazareno. Sede santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. A nossa igreja é uma igreja que crê e prega a santidade. Nosso lema é santidade ao Senhor, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E aqui, a santidade de Deus é um atributo. Deus é santo. E por causa da santidade dele, ele não pode estar ou habitar onde há pecado. Por isso, se na vida de alguém há pecado, Deus não habita ali. Deus não habita. Por isso nós precisamos tirar todo o pecado da nossa vida, para que a presença de Deus continue conosco, ok? Você ama a presença de Deus? Tire todo o pecado da sua vida. Você deseja a presença de Deus? Tire todo o pecado da sua vida, da sua casa. Elimine, porque Deus é santo. Segundo atributo moral, justiça. Deus é justo. Deus é justo. Olha aí, Deuteronômio 32:4. Deus é justo e Ele é fiel à sua palavra. Tudo que Deus disse vai se cumprir, porque Ele é justo. Ele não muda, Ele é justo. Então a nossa balança de justiça é diferente da balança de Deus. O nosso senso de justiça é diferente do senso de justiça de Deus.
Então Deus é justo e nós devemos confiar na justiça dele. Outro atributo moral, a graça. Graça é um presente que nós não merecemos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus, e isso não vem de vós. Então, Deus, o atributo moral de Deus é a graça, ele é gracioso, ele derrama um presente sobre nós que nós não merecemos. Quarto atributo moral, amor. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Mas espere só. Não é porque Deus é amor que a gente vai achar que pode abusar do seu amor. Fazer qualquer coisa que o amor dele vai sempre nos perdoar. Não esqueça que ele também é justiça. Não esqueça que ele também é justo. Então, o amor de Deus, ele nos ama da forma que nós estamos. Mas ele nos ama tanto que ele não nos deixa como estamos, ele nos transforma. O amor de Deus precisa e vai, se você permitir, transformar a sua vida e toda a sua casa. Então, entenda, por favor, essa questão. Deus ama as pessoas, mas odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Então, Deus não está no trono furioso contra a humanidade, querendo jogar um raio na nossa cabeça e castigar aqueles que pisam fora da linha. Não, Deus não tem desejo de vingança, não. Deus ama o ser humano tanto que enviou Jesus por nossa causa, por causa do nosso pecado. Só que algumas pessoas elas não entendem que não podem apaziguar a ira de Deus contra o pecado com presentes, com obras, com sacrifício ou com sofrimento pessoal. Não. Algumas pessoas adoram Deus por medo. Adoram Deus com rituais impostos por Ele mesmo. Não, se eu não adorar Deus, Deus vai me castigar. Não, se eu não ler a Bíblia, Deus vai me castigar. Não. Deus, ele não procura pessoas com medo dele. Ele procura pessoas que o amam. Pessoas obedientes à sua palavra. Um amor sincero. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Leia. Olha o que está dizendo. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ser alguém obediente. Então, quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus, é sempre contra o pecado. Mas se o pecado está na vida da pessoa, a ira de Deus vai alcançar essa pessoa, ok? Então é contra o pecado. Mas a partir do momento que eu tiro o pecado da minha vida, o amor de Deus vem sobre mim. O amor de Deus vem sobre a minha vida. Então Deus ama o homem. Deus ama o pecador, mas não o pecado. Ok? Mas não é porque Deus ama o pecador que a gente vai continuar pecador. O nosso amor por Deus, respondendo ao amor dele por nós, deve nos transformar. Deve transformar você. Então isso é importante, essa consciência. E agora eu quero voltar naquilo que eu falei antes de falar sobre os atributos morais aqui. Esses atributos morais é que eu e você fomos feitos imagem e semelhança lá no Éden, em Adão. Quando Deus disse assim, façamos o homem nossa imagem conforme nossa semelhança. Eu quero te lembrar dos atributos naturais. Deus é espírito. Então Deus não é... Imagem e semelhança não é duas mãos, não, o ouvido, não. Um corpo, duas pernas, não é essa imagem e semelhança, por favor. Ok? Entenda isso pela fé. Deus é espírito. Deus não tem um corpo como eu e você. Não é essa imagem e semelhança que a Bíblia diz. A imagem e semelhança que a Bíblia diz é a imagem moral. Quando Deus criou Adão, Adão era justo. Quando Deus criou Adão, Adão era santo. Quando Deus criou Adão, Adão tinha um amor ágape, um amor perfeito. Mas aí o pecado veio e corrompeu tudo isso. A santidade foi perdida, a justiça foi perdida, o amor foi perdido. Então, quando nós aceitamos Jesus e buscamos o Espírito Santo, a restauração da imagem e semelhança é a restauração da santidade, da justiça, do amor.
Nós nos tornamos justos mediante o sangue de Jesus. Nós passamos a amar até os nossos inimigos, é o que a Bíblia manda fazer. Nós passamos a ser santos, porque Ele, o nosso Deus, é santo. Então nós recuperamos a imagem e semelhança perdida pelo pecado no momento que aceitamos Jesus e começamos a buscar o Espírito Santo, ok? Então imagem e semelhança de Deus é o quê? Na santidade, no amor, na justiça. Isso é ser imagem e semelhança. Quando Adão pecou, foi perdido. Jesus morreu por nós e nós aceitamos Jesus, estamos recuperando a imagem e semelhança que foi perdida. Perceba que é muito interessante nós pensarmos que quando o diabo caiu, Lúcifer, ainda um anjo no céu, ele falou assim: subirei o meu trono nas mais altas estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser no coração dele igual a Deus, quis ser semelhante a Deus, receber a adoração. E Deus pega e tira ele do céu e o lança um castigo. O castigo de Satanás foi viver longe de Deus. O castigo para o homem que não recebe Jesus não é o inferno, é viver longe de Deus. Porque qualquer lugar onde Deus não está é um inferno. Então viver longe de Deus é o verdadeiro inferno, ok? É o verdadeiro inferno. Então lança Satanás para esse castigo eterno longe da presença de Deus e ele vai ser castigado ali no final dos tempos, sendo lançado no lago de fogo. Então agora Deus vem e fala assim, depois de tirar alguém que queria ser semelhante a Deus, Deus vem e fala assim: façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Não, escute, não é para receber adoração. Não é para receber adoração, mas nós temos a capacidade de ser semelhante a Deus. E aí o diabo não vai ficar feliz com ninguém que tem aquilo que ele queria, ser semelhante a Deus. Então Deus é santo, Deus é justo e Deus é amoroso. E nós precisamos ser e recuperar essa imagem e semelhança de santidade, de justiça e de amor. Então, quem vai nos ajudar? É o Espírito Santo. É esse discipulado. Nos passos de Jesus, cada vez mais a gente vai ser semelhante a Ele. Continue firme, faça a sua oração. Deus abençoe ainda mais em nome de Jesus.